Então, bom dia, seja bem-vindo à edição de quarta-feira, dia 3 de março, do Ano da Graça de 2021. Estamos a falar da edição diária da Cor do Dinheiro. Olha, antes de mais, e antes de irmos ao programa de hoje, quero só pedir-lhe para você dar uma olhada no Think Tank de ontem. E porquê? O programa de ontem, como sabe, é feito com o Joaquim Aguiar e com o Jorge Marrão, serviu essencialmente para uma coisa: explicar às pessoas em Portugal porque é que, de vez em quando, nós inventamos agendas para disfarçar os problemas que nós já temos. E estamos a falar concretamente da novel ideia da esquerda de tributar a burguesia do capital, não é? Como você sabe, assunto muito discutido aqui na segunda-feira, depois da entrevista da professora Susana Peralta, e também serviu para explicar qual é o problema do perdão de dívida. Dê lá uma olhada, deixa-me só acertar aqui a câmera, dê lá uma olhada porque eu acho que vale a pena ver, porque há muito nevoeiro de ideias em Portugal. E esta é uma delas. Segundo lugar, lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que, quando você for lá ao site fazer compras, se utilizar o cupom CAMILO na caixa de saída, tem um desconto de 10%. E depois também lembrar que nós, de vez em quando, todas as semanas, aliás, temos umas promoções especiais, e a desta semana é isto que aqui está, um microfone USB. Isto segue-se àquela trilogia ponto de luz, câmara, fóton e isto, que dá para melhorar aquilo que nós fazemos hoje em dia de comunicação à distância, seja Zoom, seja outra coisa qualquer. Olha, e agora sim, vamos à agenda de hoje. Primeiro ponto, o período antes da ordem do dia é muito curto e eu vou utilizá-lo para falar de três coisas. A primeira é as festas ilegais em crescendo. Todos nós vamos ouvindo diariamente na comunicação social a informação sobre ajuntamentos, festinhas, parties, não digo raves, mas parties privados que são organizados por alguns grupos ou algumas pessoas. A PSP diz hoje às televisões, às rádios e por aí em diante, que até dá números. Diz, olha, nas últimas 2 semanas já apanhámos tanto. Eu suspeito que isto vai aumentar. E vou-lhe explicar porquê. Se você reparar, nas últimas 2 semanas, nós já não tivemos a mesma percepção em relação ao confinamento do que vínhamos tendo nas primeiras 2 semanas. E este sair da caixa, digamos assim, esta descompressão está a acompanhar as notícias que dão conta de uma melhoria da situação pandémica e da situação médica. Ou seja, há menos infectados, há menos internados, há menos pessoas nas UCI, Unidades de Cuidados Intensivos, e, portanto, isto vai passando para a sociedade a ideia de que isto está tudo melhor e, portanto, já não precisamos de preocupar tanto com o assunto, somado a uma situação de estou farto disto, estão a matar a economia, estão isto e estão aquilo. Isto é tudo verdade, já aqui falámos sobre o assunto. O problema é que nós não criámos ainda, e ao ouvir a entrevista da Ministra da Saúde ontem, à SIC, e eu já vou a isto daqui a bocadinho, reforcei essa convicção. A malta não sabe o que está a fazer. Repito, a malta não sabe o que está a fazer. Já passou quase um mês sobre a primeira reunião do Infarmed, em que foram traçadas as linhas vermelhas sobre o que tem que se fazer para desconfinar, e nós ainda não temos sequer o anúncio de um plano. Eu sei que chega no dia 11. Dia 11, praticamente um mês depois dessa reunião. Portugal é absolutamente desorganizado. Portugal é dominado por lobbies, seja no Ministério da Saúde, seja outra coisa qualquer, e não se consegue fazer nada. A única coisa que se consegue fazer neste país é quando é imposta, e é triste dizer isto, por isso é que os governos fazem confinamentos, percebe? Porque é fácil, não é? Você não cuidou do resto, estraga o problema, estraga a solução, cria um problema, digamos assim, e depois vai a correr confinar. Isto foi o que se passou na primeira vaga, que ainda foi o que se compreendeu no primeiro estado de emergência. Isto foi o que aconteceu na segunda vaga, como a própria Ministra reconheceu ontem, e isto foi o que sucedeu na terceira vaga. Portanto, nós não sabemos planear. Bom,
Onde é que isto nos deixa? Com um grande problema. Não vale a pena sonhar com o regresso não sei quê das aulas e com outras coisas quaisquer sem reforçarmos esta estratégia. Ter uma estratégia, nomeadamente de estágio. Já lá vamos. Segundo ponto, professores e outro pessoal docente na lista de prioritários para a vacinação. A senhora Ministra da Saúde ontem disse que sim. Eu até acho que faz sentido. Não é? Se nós queremos mesmo abrir as escolas, seja nos anos mais baixos, seja depois a partir dos 12 anos, dos 12 aos 17, que se dizia que era a zona com mais contágios, nós temos que ter tudo isto no terreno, nomeadamente a questão da testagem. E, obviamente, faz sentido também os próprios professores e outro pessoal docente estar vacinado. O drama disto tudo é que eu não sei onde é que o Ministério da Saúde vai arranjar vacinas para toda esta gente. São 132 mil professores. Ok? Fora o pessoal que não é docente, mas trabalha nas escolas. Agora veja este pormenor. Das 600 e tal mil pessoas que já estão inoculadas, não é vacinadas, estão inoculadas, ou seja, apenas 200 e poucas mil é que têm as 2 doses tomadas, ou então aquela dose única tomada, ou seja, o processo de vacinação está completo. Explique-me onde é que se vai arranjar do pé para a mão 132 mil vacinas para resolver o problema. Você dirá, está bem, mas vai haver um reforço de vacinas agora. Pois vai. Não sei se chega a tempo, aliás, não tenho dúvidas que não chega a tempo para resolvermos este problema. Como está a ver, isto é tudo problemas e falhas da organização em Portugal. Terceiro ponto, o preço dos combustíveis. Outra vez, eu vou-lhe mostrar porque é que estou a falar disto. Se você vir a manchete do jornal I de hoje, que aí está, diz assim, Portugal é o quarto país da Europa com os combustíveis mais caros. E depois, quando a gente vai analisar em concreto, há aqui uma coisa muito interessante, que diz assim, fixe este ponto, ok? Para si como consumidor, fixe este ponto. Em cada 100 euros que você gasta a meter gasolina ou gasóleo, combustíveis em geral, no seu carro, 60 euros vão diretamente para os cofres do Estado. Ouviu bem? Pergunta, faz sentido nós passarmos o tempo a insultar gasolineiras? Não, já lhe expliquei isto por causa da comparação com a Espanha na semana passada. Nós temos combustíveis mais altos da Europa porque o Estado é que é o vilão nesta história. Se você, consumidor, adora ir à procura de culpados, tem um à mão, chama-se Estado. É o dado que está aqui. Em cada 100 euros gastos, eu por acaso não tinha ideia que fossem 60 euros, tinha ideia que eram 56 euros, que iam diretamente para os bolsos do Estado. Portanto, é dessa malta, é dos governos, é do Estado que você tem de se queixar. Bem, vamos então para a agenda de hoje e vamos começar pelo aeroporto do Montijo. Como você sabe, Portugal tem uma base aérea no Montijo. E essa base aérea é suposto ser transformada no novo aeroporto de Lisboa. Ora, eu vou-lhe recordar que esta história do aeroporto é uma coisa com meio século de discussão do aeroporto de Lisboa. Como se recorda, já foi para ser na OTA. Salvo erro com o governo de António Guterres, ainda antes do ano 2000. Depois, quando se mostrou que era um problema gravíssimo fazer o aeroporto na OTA, nós começámos à procura de outra solução. Portela não sei quantos, Portela mais um, Portela menos um, e o raio que o parta, e nós chegámos a uma situação em que começou-se a equacionar Alcochete. Depois veio o problema da bancarrota ou pré-bancarrota, não havia dinheiro, não sei quantos, Alcochete não fazia sentido. Qual é que foi a alternativa? Vamos para o Montijo. Este governo, ou melhor, o governo anterior, jurou a pé juntos que o processo estava totalmente concluído. Aliás, o Dr. António Costa deu como inevitável, completamente fechado. O que é que aconteceu ontem? A ANAC, que é o regulador do setor, veio dizer não há sequer hipótese de nós analisarmos o dossiê à partida, ou seja, a apreciação prévia. Porquê? Porque a gente já sabe que há pelo menos 2 autarquias que chumbaram o projeto. E o problema é que a lei, que é um decreto-lei de 2007, revisto em 2010, diz e dá poder, ou melhor, dá poder às autarquias que, na prática,
qualificam como direito de veto. Ora, o que é que sucedeu? A ANAC olhou e disse, bom, se aquelas autarquias não estão dispostas a aprovar o projeto, nós nem sequer vamos olhar para isto. Não faz sentido. Bem, a posição da ANAC está certa? Está. Qual é o problema aqui? É que a lei prevê aquilo, nem que seja um município, mesmo que fosse um município, percebe? Agora veja só. A irresponsabilidade, eu vou dizer mais, a idiotice de quem promoveu o Decreto-Lei de 2007, quem era o governo, você sabe perfeitamente. Quem era o segundo, quando foi a segunda alteração, você sabe perfeitamente, era o mesmo governo. A idiotice do governo da altura, porque o Decreto-Lei é da responsabilidade do governo, nunca é do Parlamento, a lei é que é do Parlamento, promover isto. Repare uma coisa, o populismo, a tontice que é dar a um município que seja a possibilidade de recusar a aprovação de um projeto que tenha impacto nacional, se não estiver de acordo com ele. Mas isto foi feito. Bom, há 2 anos, quando a coisa começou a ficar um bocado feia, você em Portugal descobriu que havia gente que as autarquias mesmo chumbaram. Aliás, ficou claro no ano passado. E o que é que o Governo disse na altura? Bem, se isso acontecer, nós vamos mudar a lei. Foi exatamente aquilo que o Ministério das Infraestruturas e Transportes veio dizer ontem. Como sabe, o Ministro é Pedro Nuno Santos. Ora bem, vamos centrar aqui. Qual é que foi a reação imediata do Governo? Se for assim, nós vamos rever o Decreto-Lei. Isto é, vamos tirar do Decreto-Lei a norma que permite que em projetos de certa natureza, como este de interesse nacional, um aeroporto é sempre de interesse nacional, não é regional, os municípios ficam sem possibilidade de vetar essa decisão. Você perguntará, faz sentido fazer o aeroporto de Montijo? Eu vou-lhe dizer uma coisa, nas atuais circunstâncias não estou a ver outra solução. E não me venham com a treta de que o atual aeroporto agora vai ficar mais uns anos, não sei quantos, com folga, porque a pandemia mudou tudo, o modelo de negócio, mudou os transportes, mudou o transporte aéreo, o raio que o parto. Isso não é justificação. Sabe porquê? Porque eu vou-lhe garantir uma coisa. No estado em comum está toda a gente a conter vontade de viajar de férias e diabo a 4. No dia em que isto abrir, isto vai zunga por ali acima. E eu aposto consigo que em 3 anos apenas, o aeroporto de Lisboa vai voltar a ter a sua capacidade no máximo. E nessa altura vamos estar a dizer, ó tio, devíamos ter feito isto, devíamos ter feito aquilo. Bem à portuguesa. Porque como você sabe, nós não preparamos as coisas, depois reagimos. Nós não fazemos prevenção, nós reagimos, percebe? Isto é a nossa maneira típica de ser, é a nossa cultura latina muito exacerbada em Portugal. E nessa altura, a gente vai dizer o quê? Qual é a solução? Toca a correr fazer isto, toca a correr fazer aquilo. Bem, onde é que eu quero chegar? É muito simples. Eu acho que neste momento não há outra solução. Eu, sinceramente, preferia Alcochete. O problema é que Alcochete leva 10 ou 15 anos a fazer. Pode-se fazer por módulos, pode-se. O problema é que todo este processo agora, como nós estamos em cima do problema, não estou a ver outra solução. Eu também não gosto muito de ver a ideia do aeroporto de Montijo. Não me parece a melhor solução. Mas é aquela que, neste momento, provavelmente melhor vai servir o país. Primeiro ponto. Segundo ponto. Faz sentido mudar a lei? Não. Agora, não faz sentido mudar a lei. E porquê é que eu lhe digo isto? Porque nós vivemos no Estado de Direito. Imagine você que há uma norma que permite fazer alguma coisa. E um governo não gosta. E o governo diz assim, eu não quero aquilo, portanto, eu vou mudar a lei para poder fazer aquilo. Ora, isto não é aceitável, percebe? Porque isto é arbitrariedade. Aliás, eu ouvi o Dr. Rui Rio ontem, já agora aproveito para dizer que o PST diz que vai viabilizar este chumbo, esta alteração da lei, do decreto-lei, e eu ouvi o Dr. Rui Rio dizer assim, bom, na altura se mudasse era por causa de um caso concreto, agora não é. Nossa Senhora, agora é que é por causa de um caso concreto. E agora a pergunta que tenho para fazer, para você perceber como nós somos tão maus a planear no tempo. Esta lei já devia ter sido mudada. Há 2, há 3, há 4 ou há 5 anos, porque o problema já era conhecido. E nessa altura não se poria apenas em questão a situação do Montijo. Era outros projetos de interesse nacional. Ora, a questão é esta. Agora, mudar neste momento, isto tem uma fotografia, é o aeroporto de Montijo. A gente costumava estudar nestas matérias na faculdade que isto não é uma mudança da lei, é um ato administrativo, que vai diretamente àquela solução, embora se esteja depois a pôr o corpo é uma mudança da lei para todos os casos. Bem, o que é que eu lhe quero dizer sobre isto? Imagine,
Se os partidos recorrerem ao Tribunal Constitucional para dizer esta mudança da lei é inconstitucional, até pode ser que o Tribunal Constitucional deixe passar. Mas há uma coisa que lhe quero dizer. Isto não será ilegal nessa situação, mas é imoral. E mais, passa para o cidadão a ideia de que é legítimo fazer estas patifarias todas, que é o Estado não está de acordo, num caso concreto, vai mudar a lei só para fazer o que quer. Isto é digno de para todos. Aliás, na altura, o Sr. Primeiro-Ministro, há cerca de um ano e meio, disse textualmente isto. Nós não podemos permitir que uma autarquia condicione aquilo que são interesses do país em geral. Eu também acho que não. O problema é que não se pode estar a mudar a lei a seu belo prazer só para fazer isto. Portanto, isto, em minha opinião, é um atentado, percebe, à imagem da seriedade do Estado em Portugal. Porque hoje faz-se para isto e para amanhã faz-se para qualquer outra coisa. E isto não é aceitável. Assim como não é aceitável, em minha opinião, o PSD ir ajudar o Governo nesta matéria. Aliás, está a perceber porque é que o PSD está como está. Está a perceber porque é que o PSD está nas sondagens no estado em que está. Está a perceber porque é que a oposição, porque é que os eleitores e a opinião pública olham para o PSD, olham para o PS e não vê diferenças. Está a fazer porque é que eu lhe digo aqui frequentemente, como crítica ao PSD. É que se você for olhar, não há diferença substancial entre a esquerda e a direita em Portugal. É tudo socialismo. Ora bem, isto são arbitrariedades e, portanto, em minha opinião, está aqui a justificação porque é que o PSD está no estado em que está. E como você vai ver, e enquanto isto se mantiver, outros partidos vão continuar a crescer. Bom, vamos então mudar de agulhas para falar da entrevista da Sra. Ministra da Saúde, ontem à SIC, no Jornal da Noite. Houve três coisas que saltaram na entrevista da Ministra. A primeira, a ideia de futuro. Não podemos decidir já em relação à educação, mas às escolas, desconfinamento, mas estamos a pensar, de facto, em vacinar, aquilo que eu dizia há bocadinho, o pessoal docente e não docente. Acho muito bem. Segundo ponto, o que é que, balanço do que foi feito? Foi tudo, bom, nós não podíamos adivinhar tudo, outros países também não, e não sei quantos. Aliás, houve uma preocupação particular da Ministra, que foi durante a entrevista, primeiro, conversa da treta, que é ir respondendo com meias palavras e tal, para depois, no meio da questão, as pessoas já nem se lembrarem qual era a pergunta do entrevistador. Isto é uma técnica, percebe? Mas, como mais se vai alargando a resposta, as pessoas vão se perdendo no raciocínio e depois já nem sabem do que estão a falar. Isto é uma técnica, e a Sra. Ministra já aprendeu a fazer isto. As perguntas da Clara de Sousa, que eu até acho que podia ter sido um bocadinho mais incisiva, mais agressiva até, no bom sentido, em certos momentos da entrevista, não foi, e deixou escapar a Ministra. Quando ela começou com a história de a culpa daquilo tudo, a terceira vaga, pois nós já tínhamos resolvido o problema da segunda vaga, a responsabilidade de quem? Obviamente do Governo. Depois, qual é a culpa da terceira vaga? Lá vem a trilogia que nós falámos ontem. O frio, as festas e as variantes. Ou seja, nós tivemos uma vaga de frio, não sei quantos, superior ao normal. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. A vaga de frio foi exclusiva de Portugal? Espanha não teve? Lembra-se de Madrid? Durante mais de uma semana com meio metro de neve? Itália não teve? França não teve? Holanda não teve? Inglaterra não teve? A Alemanha não teve? Então, a Grécia não teve? Espera aí. Isto quer dizer o quê? Ou seja, a vaga de frio só chegou a Portugal. Não chegou, em primeiro lugar. Segundo lugar, então se não chegou só a Portugal, porque é que nós somos do país com maior mortalidade? Obviamente não tem a ver com frio, pois não. Bem, segundo ponto. Variantes. A variante inglesa só chegou a Portugal? Para já, a variante na altura de Natal era baixíssima. Tinha para aí 5% dos casos totais. Só chegou a Portugal? Ou chegou a outros países também? Está a ver isto? É óbvio que o problema principal foram as festas. E é óbvio que aqui houve responsabilidade do Governo. Eu tenho pena, sinceramente, que a Clara de Sousa não tenha feito esta pergunta. Minha senhora, essas condições todas foram exclusivas nossas. E íamos descobrir que as variantes não foram e o frio também não. Portanto, isto desmente a senhora Ministra. E ela tentou passar aquilo. Segundo ponto. A entrevista foi toda no estilo de eu recuso assumir responsabilidades, mas não fizemos nada mal e não sei quantos. Bem, segundo ponto. Quando a jornalista pergunta à Sra. Ministra, olha, então, mas está bem, tudo bem, então a senhora acha que não aconteceu nada? Sim, senhora. Então, e o resto? Nomeadamente o seguimento, o tracing dos infectados, quem ficou em contacto com infectados, não sei quantos, saiu a falhas. Não, aí também correu tudo bem. Está a ver? A gente fala com a Marta Temido e ela
Para ela correu tudo bem. Não houve problema nenhum, não houve falha nenhuma. E depois a gente ainda tem um desplante de sair com aquela. Mas o problema é esse, de eu assumir responsabilidades, nós assumir responsabilidades. Isso é um mal menor, porque isso não resolve nada. Pois, mas há uma coisa que isto faz. É que quando nós reconhecemos as nossas limitações, os nossos erros e as nossas burradas, quem está do outro lado fica muito mais atento a dizer assim, então não vais repetir isto. Percebe? Primeiro, o Governo é avesso a reconhecer responsabilidades. Como você sabe, é um problema que António Costa tem. António Costa não gosta de assumir que falhou. Percebe? Foi assim nos incêndios, foi assim em tanques, é assim na pandemia, há de ser sempre assim. Ele não falhou em nada, percebe? É o maior, está a perceber? Isto é um contágio. Este ambiente cultural que o Governo tem, que o Primeiro-Ministro é exímio nesta matéria, ele vai contagiando os ministros com isto. Portanto, a Sra. Ministra ontem fez isso de muito pouca humildade. E devia ter pensado nisto. Porque o problema, as falhas são todos os dias. E são falhas gritantes e são falhas gravíssimas. A Ministra tenta sempre passar a ideia que não há responsabilidades, não há nada. Bom, eu tenho pena porque acho que ela não tem cura, sinceramente. Isto não tem cura. Bom, ponto seguinte. Mas já agora era bom que os jornalistas se atirassem a esta questão, que eu ainda não vi ninguém perguntar à Sra. Ministra. Olhe, mas só houve frio em Portugal? Ou até outros países houve mais frio? E já agora, a variante inglesa também só veio para Portugal? Escolheu mesmo Portugal, foi? Os ingleses continuam a vir para Portugal. É essa a ideia. Também não foram para outros países. Não houve pessoas a regressar a Inglaterra para outros países. Enfim. Bem. Há uma coisa que não consigo perceber naquela entrevista. E, de facto, já ultrapassámos o tempo. Que é, como é que a Ministra não consegue explicar a baixa da testagem? Percebe? Nós já sabemos que a testagem é o principal elemento de combate à pandemia e até para o desconfinamento, mas ela não consegue explicar porque é que baixou a testagem. Mas o que é o aspecto mais preocupante desta história toda é depois dizer assim, não, os critérios vão mudar, tá bem, mas os critérios vão mudar e quê? Não é? Porque o problema é sempre este, vai mudar e isto vai beneficiar o quê? Bom, já agora só mais um ponto que eu não referi há bocadinho, aliás, que está bem expresso aqui na manchete do meu jornal de hoje, que é, como você vê aqui, o Governo vai tirar poder a autarquias e volta ao Alcochete. Porquê é que vou voltar a esta matéria do aeroporto? Para lhe dizer uma coisa. Porque, afinal, desta vez já não vai só estar em questão o Montijo. Parece que agora já se reabriu a hipótese de estudar se vamos fazer Alcochete ou não. Está a ver como é que isto se faz? Isto é um Estado absolutamente irresponsável, desorganizado, porque diz uma coisa agora, jura a pé juntos, gasta milhões de euros nestes processos todos, percebe? Perde tempo e depois vem dizer assim, não, está tudo decidido, vai ser assim. E depois diz que não, se calhar não é bem assim, vamos mandar fazer um estudo, não sei das quantas, vamos mudar a lei. Isto é uma salganhada brutal, percebe? E isto tem um nome, chama-se Portugal. Isto mata os países, mata desenvolvimento. Compete a nós mudarmos esta brincadeira. Bom, cheguei ao final da conversa de hoje, estão 8.300 pessoas em direto, quem eu quero agradecer, quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto, fazer partilha nas redes sociais e também já sabe porquê. Aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença e até amanhã às 8.